Olá, bom dia amigos, companheiros de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada falamos a respeito da dupla vista, né? E vimos o episódio do jumentinho, que Jesus conseguiu ver o jumentinho lá dentro da cidade onde estava amarrado. O episódio dos pescadores, que Jesus pediu para arremessar as redes, né? E também na escolha dos seus discípulos. Por Jesus, a grandeza que ele tinha, ele conseguia enxergar muito mais adiante do que enxerga o corpo, né? Os olhos do corpo. Muito bem, estamos no capítulo 15. Hoje falaremos um pouco de cura e perda de sangue, itens 10 e 11. Em Marcos, tem uma passagem em que a mulher sofria de uma hemorragia já há muito tempo e os médicos, mesmo ela tendo gastos, valores exorbitantes, nenhum alívio conseguiram resolver. E como ela ouviu falar de Jesus, veio através da multidão, ele tocou as vestes e ficou curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava sendo curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saía, se voltou para a multidão e disse: Quem me tocou as vestes? Seus discípulos disseram: Mestre, olha o tanto de gente que tem aqui, olha a multidão que está aqui, todo mundo se apertando, se acotovelando. Como que nós vamos saber quem te tocou, né? Ele olhava em torno de si e à procura daquela que a tocara. A mulher, que sabia o que se passara ali, tomada de medo e pavor, veio, lançou-se-lhe aos pés e declarou toda a verdade. Jesus disse: Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Repare no sentido dessas palavras. Rememorando o capítulo dos fluidos, imagine a coisa linda que saiu de Jesus em forma de energias para a doente. E o que é mais significativo, Jesus nem sequer tinha notado a mulher. Jesus não fez nada para que a mulher fosse curada. Não houve uma magnetização, não houve imposições de mãos, não houve nada. É como nós nos beneficiarmos da luz sem necessidade de tocá-la. Voltemos esse pedaço, conforme vimos falando em todos os vídeos, levando ao exame do raciocínio. Em um ambiente, uma sala, um quarto, onde há uma luz irradiando, se tiverem 1, 2, 4, 10, 20 pessoas, todas elas irão ser envoltas por essa luz. Todos receberão a luz. Então, por que no meio de uma multidão que se acotovelava para ver Jesus, simplesmente uma mulher recebeu tamanha graça? Simples, né? Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica. É como estarmos ao lado de um reservatório de água enorme e não termos nenhum aparato para colher a água. A água no seu reservatório, ela não mata a sede. A energia que não encontra sintonia, ela não cura. Formas de cura podem ser endereçadas pelo doador. Ou seja, o curador, ou até mesmo pelo desejo ardente que o doente, ele se curou pela sua fé, né? O doente, no caso, acreditava que ele ia ser curado, tocou e foi curado. Não é à toa que Jesus falou: foi tua fé que te curou. Mas vejamos, falamos aqui da fé inabalável.
aquela que Jesus se referiu quando disse que se tivermos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, diremos para um monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. Se outra pessoa tivesse tocado Jesus sem a mesma fé, pode ter certeza que ele não ia ser curado. Só pelo fato de ter tocado Jesus. Assim também não é. E a gente apreende que, apresentando-se o curador a dois doentes, da mesma forma, da mesma enfermidade, possa um ser curado e o outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora. E o que explica essas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Todos têm necessidade e todos têm merecimento. Então, a mesma anomalia, o mesmo problema, em um possa ser curado, em outro não. Tem um episódio que o Chico conta do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um grande trabalhador, né, que totalmente paralítico, há mais de 30 anos, sem mover nenhum pescoço, cego há mais de 20 anos, com artrite reumatoide, ele dava dores terríveis no peito, e foi apelidado de o gigante deitado, né? Porque os amigos e a imprensa apelidaram ele porque ele era levado para dar palestras de cama, né? Então, houve uma época em meados de 1960, quando ele enxergava, Jerônimo foi acometido de uma hemorragia acentuada nas vias urinárias. Ele estava internado em um hospital em Ituiutaba, quando o médico amigo chamou seus companheiros espíritas que ali estavam e lhes disse: o caso não tem solução. A hemorragia não cedia e ele ia desencarnar. Os amigos perguntaram: doutor, será que nós podemos levar o Chico para o Jerônimo para poder ver o Chico? O médico falou assim: só se for de avião, porque se for de carro ele vai desencarnar no meio do caminho. Um dos seus amigos tinha um avião e levaram o Chico para Uberaba para ver levaram o Jerônimo para ver o Chico. Colocaram um lençol branco e quando chegaram em Uberaba, o lençol estava todo cheio de sangue, né? Estava todo manchado de sangue. Chegaram na comunhão do caminho espírita onde o Chico trabalhava e o Chico não estava. Porque o Chico estava em trabalho. E quando o Chico chegou, vendo um amigo vermelho de sangue, ele disse: olha quem está nos visitando, o Jerônimo. Está parecendo uma rosa vermelha. Olha a simplicidade do Chico. Vamos todos dar um beijo nessa rosa, mas com muito cuidado para ela não despetelar. Um a um os companheiros foram passando e davam-lhe um beijo no rosto. Ele sentia a vibração, a energia fluídica que recebia em cada beijo. Finalmente, Chico deu-lhe um beijo, colocando a mão em seu abdômen e assim permanecendo por alguns minutos. Jerônimo sentiu a sensação de um choque de alta voltagem saindo das mãos do Chico. A hemorragia cessou. Ele, que é fraco, havia ali, para se despedir do Chico, acabou fazendo a prelação da noite. Em seguida, o Chico perguntou para ele: Jerônimo, você sabe por que ocorreu a sua hemorragia? O Chico falou, o Jerônimo falou: não, Chico, eu não sei. Foi porque você aceitou o coitadinho. Por você ter essas dificuldades, as pessoas falavam: coitadinho de Jerônimo, coitadinho de Jerônimo, coitadinho de Jerônimo. E você aceitou o coitadinho, você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de si mesmo. E isto gerou o processo evolutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo, alegre-se, brinque, para que os outros não sintam
piedade em você. E foi curado. A transformação, ela se ocorre através dos fluidos do curador e do paciente, desde que ele aceite, acredite que ele possa ser curado. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.